É um livro, é uma carta maravilhosa para a edificação dos santos. E hoje nós vamos ficar aqui alicerçados nesses dois primeiros versículos. Vamos falar sobre o tema, o Filho em quem Deus fala. Deus fala no Filho. Vamos ler esses dois primeiros versículos da carta aos Hebreus, que diz o seguinte: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Nosso Pai, muito obrigado, Pai, por esse tempo de comunhão da palavra. Teu Espírito venha trazer iluminação ao nosso entendimento, venha despojar, Pai, todo o acúmulo de conhecimento desnecessário que está em nós, que não traz nenhuma edificação para nós mesmos, nem para o corpo de Cristo. Esvazia-nos, ó Pai, de tudo aquilo que foi entulhado nos nossos ouvidos essa semana, esse tempo que ouvimos tantas coisas que nos traz perturbação, ansiedade, angústia, para que esse tempo de reflexão bíblica seja um tempo, ó Pai, onde Teu Espírito, Ele venha com a Sua palavra penetrante, viva e eficaz, entrar cortando em nós e cortar aquilo que seja necessário cortar, para que então Ele se coloque no lugar. Pai, nós queremos tanto ouvir a Tua voz nessa manhã, e quando nós abrimos a Tua palavra, nós temos o Teu falar direto, definitivo, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós colocamos nas Tuas mãos esse tempo de reflexão. Frutifica a Tua palavra, Pai. Nos dê sabedoria para conhecer a Tua palavra e que não haja nenhum resquício de dúvida em nossas mentes, ó Pai, para que nós não sejamos, ó Pai, duvidosos naquilo que Tu dizes, mas que Teu Espírito convença o nosso coração de que é a Tua palavra. Então abra os céus, fala conosco, Pai, de uma forma maravilhosa, linda, simples, para que compreendamos. E em nome de Cristo nós oramos. Amém. Queridos irmãos, quero dizer para vocês algo interessante aqui, é que o Espírito do Senhor, quando Ele fala através do seu Filho, o Pai não deseja que nós apenas tenhamos conhecimento a respeito de Cristo. O Pai nos fala no Filho, mostrando pelo Espírito todas as belezas de Cristo, não para que nós tenhamos apenas um conhecimento a respeito de Cristo, mas para que nós sejamos atraídos a Cristo, para adentrarmos na sua realidade, para nós então vivermos uma vida de união com Cristo. Uma vida de união com Cristo é uma vida preciosa, maravilhosa, é uma vida de regozijo, é uma vida que, quando nós estamos caminhando no caminho da cruz, olhando para o Senhor Jesus, como faziam os nossos irmãos, aqui fazem muitos irmãos, eu creio que aqui a grande maioria, também caminham olhando para o Senhor. Irmãos, é maravilhoso no sentido de que, primeiro, que nós temos essa preciosa revelação de que Ele é maravilhoso. Então, habita em nós aquele que é maravilhoso, que é o Todo-Poderoso, é o Rei manso e humilde de coração, é aquele que nos ama e pelo seu sangue já nos purificou dos nossos pecados. Que segurança nós temos em Cristo. Então, eu e você, nós somos feitos no Filho, filhos de Deus. Ele tirou o nosso pecado, Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Irmãos, a obra na cruz, ela foi maravilhosa, foi tremenda, ela nos tirou, nos libertou do império, da escuridão, das trevas, da morte, de Satanás, de um reino totalmente de morte, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nele nós temos a redenção, e pelo seu sangue a remissão dos pecados. Então, irmãos, o apóstolo Pedro sempre vai nos lembrar pelo seu Espírito, que é para nós nunca nos esquecermos que os nossos pecados já foram purificados.
E vamos ver alguns textos aqui hoje, nesta manhã, irmãos, que vai mostrar de uma forma gerundial que a purificação pelo sangue é um presente contínuo na vida do Filho de Deus. O Filho, quando foi assunto aos céus, ele entrou diante do Senhor com o seu próprio sangue. Ele entrou com o seu próprio sangue, não por ele, mas por nós. Jesus é aquele que nos representa diante do Pai. O Pai, que tinha um único filho, enviou seu filho para nós, para nos pescar, para vir buscar os perdidos da casa de Israel. E ele voltou para a glória conosco, nos levou diante do Pai. Nós estamos pela fé diante do Pai, descansados no Pai. Como domingo passado nós falamos o ladrão na cruz, né? Que ele creu na última hora, numa hora mais crucial, era a hora da morte. Ontem ligaram para mim, à tarde, dizendo o seguinte: você pode fazer uma visita para uma pessoa no hospital que está já em caso terminal. E nós fomos lá, e um rapaz de 36 anos, jovem, bonito, totalmente tomado de câncer, e ali o Senhor nos deu graça para nós então falarmos sobre Cristo e a cruz. Esse rapaz confessou a palavra, e quando cheguei aqui, à noite, o irmão disse o seguinte: olha, o fulano, ele faleceu. Então, irmãos, eu creio que o Senhor Jesus Cristo, Ele move os seus para, de repente, talvez até na última hora, né, para poder levar uma palavra para aquelas pessoas que são dele. Agora nós não sabemos se creu ou se não creu, o Senhor o sabe, né? Mas nós somos regenerados pelo falar do Pai. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus diz ao apóstolo Pedro que nós fostes regenerados, 1 Pedro 1:23, pela palavra da verdade. Não de semente corruptível, mas da incorruptível, a qual vive e permanece para sempre. Então a palavra em nós, que caiu em nosso coração como uma semente, essa palavra, irmão, ela não morre. Essa palavra, a tendência dela, naturalmente, espiritualmente falando, na sua naturalidade, e claro que com a ajuda do ser humano também, porque uma vez que a palavra caiu no coração e a pessoa não alimenta aquela palavra, e a pessoa de fato se torna negligente para com a palavra, essa palavra não vai crescer, não vai se tornar aquela árvore da vida que é o próprio Senhor. A palavra veio para dentro de nós como uma sementinha. Lá em Mateus capítulo 13, vocês percebem a parábola do semeador. O semeador, que é o próprio Senhor, saiu a semear a semente. O que ele semeou, irmãos? A palavra. O que ele semeou nos corações? Ele mesmo. Ele é o semeador, ele é a semente da palavra, ele é a palavra viva de Deus, e essa palavra tem que crescer em nós. Quando então cremos no Senhor, a palavra é plantada em nosso coração. Irmãos, vocês sabem que ali existem 4 solos: beira do caminho, rochoso, entre espinhos e a boa terra. Então, aqueles que creram, significa que o coração é aquela boa terra, que a sementinha, ela foi plantada e ela morreu, então ela cresceu e está produzindo muitos frutos. O Senhor Jesus, antes de ir para a cruz, ele disse uma palavra muito interessante para André, quando trouxe seu irmão, dizendo que os gregos queriam ver a Jesus. O irmão Stephen Cong fala que eles ficaram tão assim afoitos, alegres. Puxa, os gregos querem ver Jesus. Então, vamos falar para Jesus. Chegou para Jesus e disse: olha, os gregos querem te ver, porque, segundo o irmão, ele escreveu dizendo o seguinte: aqueles 2 discípulos do Senhor estavam com uma grande expectativa, pensando assim, falando um com os outros: nossa, agora o que falta é o Senhor confrontar os gregos, a filosofia, a sabedoria da época. Eles querem ver Jesus. Então, quando eles apresentaram diante do Senhor,
Stephen Cong, ele diz o seguinte, que chegaram para Jesus e disseram: mestre, os gregos querem te ver. Quando o Senhor Jesus Cristo disse assim: agora será glorificado o Filho do Homem, eles pularam de alegria. É isso mesmo, Jesus. Mas, João 12, 24, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Então eles já se frustraram. Puxa vida, quem vai tirar da cabeça do mestre essa questão de morte? Só fala em morte. Então, o grão de trigo, que é ele mesmo, fala da encarnação dele, caiu na terra. Se ele não morresse, ele não precisava ter morrido, irmãos. 3 vezes, e uma delas aqui em João 12, versículo 28, 3 vezes os céus se abrem e nós ouvimos a voz do Pai: este é meu Filho amado. Primeira vez lá em Mateus 3,17, quando ele saiu das águas do batismo, os céus se abriram, então o próprio Pai falou, Deus falou: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Uma segunda vez foi lá em João 17, Mateus capítulo 17, no Monte da Transfiguração, onde estavam ali Pedro, Tiago e João, e depois vieram também Moisés e Elias, viram a sua glória. E quando Pedro então falou, Deus trouxe aquela nuvem, aquela Shekinah, uma nuvem de glória, não é qualquer nuvem, uma nuvem de glória, Shekinah, e envolveu a todos, e no meio da nuvem eles ouviram aquela voz: este é o meu Filho, em quem eu me comprazo, a ele ouvi. O Pai fazendo apontamento para que nós ouçamos o Filho. Ouvimos a voz do Filho, porque a partir, irmãos, da encarnação de Cristo, o Pai irá falar conosco somente pelo Filho. A voz do Pai é no Filho. Aqui nesse texto aqui, Hebreus diz assim: havendo Deus outrora falado. Deus falou já, falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Então Deus usou sonhos, Deus usou os profetas, de várias maneiras que você possa imaginar, Deus falou. Agora, no versículo 2, aqui ele diz assim: nestes últimos dias, nos quais estamos vivendo, nos falou pelo Filho. Então, irmão, eu quero que você preste atenção num detalhe aqui muito importante. Cada palavra desta carta de Hebreus é uma carta preciosíssima. Ela é medida, ela é cheia de valor e ela é refinadíssima. Quando nós então estudamos a carta de Hebreus, temos que ter um cuidado para não engolirmos palavra. Temos que ter o cuidado, uma atenção muito especial, porque aqui em Hebreus, o Pai vai abrir o coração, vai revelar as glórias do Filho. Aqui do versículo 1 até o versículo 4, nós temos 7 glórias do Filho. Vamos entrar aqui em detalhes sobre elas. Mas, irmãos, eu quero deixar uma nota aqui muito interessante para os irmãos. E a nota é o seguinte: esses 2 versículos aqui, coloca juntos o Antigo e o Novo Testamento juntos. E a partir do Novo Testamento, a partir da era cristã, começam a falar de Deus definitivamente, conclusivamente no Filho. Agora Deus tem um falar definitivo naquele que Ele revelou para nós. E o Pai abriu, irmão, o seu coração nas Escrituras, trazendo revelação e entendimento para todos os seus filhos, para que então conheçam o Filho e amam o Filho, porque o Pai deseja que nós, a sua igreja, a sua noiva, ame o Filho, para que esse casamento se concretize um dia, né? Então Pedro fala que é nossa responsabilidade aguardar e apressar a vinda de Cristo. Para nós aguardarmos a vinda de Cristo, irmãos, primeiro temos que amar o Senhor. Nós não podemos aguardar algo que não seja do nosso interesse. Agora, quem é o Senhor para nós? Será que o nosso coração tem consciência de que Ele é o nosso tudo?
Nós desfrutamos dele aqui pela fé de todas as coisas relacionadas ao Senhor, né? Nós vemos isso, o Senhor nos dá o privilégio para nós nos reunirmos como igreja do Senhor, porque nós vemos a mesma fé no irmão, nós vemos o mesmo amor no irmão, a gente começa a amar o irmão, a irmã, e o amor entre nós vai crescendo. A oração do apóstolo Paulo, Filipenses 1, versículo 9, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Estão me compreendendo, irmãos? Então o desejo do Espírito é que este amor que já está em nós, ele seja inflamado em nossos corações, a ponto de nós não desejarmos mais nada que não seja o Senhor, a ponto de sermos quebrantados de uma maneira tão maravilhosa, irmãos, para que então o nosso coração seja totalmente conquistado. Isso é o que o Pai quer. Ele disse lá em 2 Crônicas, Deus se mostrará forte para com todo aquele cujo coração é integralmente, é totalmente seu. Um coração totalmente do Pai está relacionado ao campo da alma, coração, alma. Então, toda a nossa vontade tem que ansiar pela volta do Senhor. Todos os nossos desejos têm que ser colocados em prol do Senhor. Todas as nossas emoções têm que ser voltadas para Ele. Toda a força da nossa alma tem que ser voltada para Ele. Vocês percebem que falta muita coisa em nós ainda? Todo o nosso pensamento tem que ser voltado para Ele. Irmãos, quantas coisas este mundo tem trazido para nos inquietar e fazer com que os nossos pensamentos, nós desgastamos. Às vezes pessoas falam assim, eu tenho dificuldade em meditar. Não é assim? Eu não consigo meditar, não tenho tempo para meditar. Mas quando surge um problema, o que você faz? Você vai meditar naquele problema para resolver aquele problema. Você vai caçar um meio. Isso é meditação, né? Pensai nas coisas lá do alto, meditai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque nós morremos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Isso não é maravilhoso, irmãos? Quando o teu coração parar de bater, de funcionar, teu corpo vai para a sepultura, mas você já está lá, você já está pela fé. A fé, ela é a esperança das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fé é você crer na palavra de Deus. E o Espírito Santo, aquilo que nós cremos na palavra, Ele irá tornar concreto em nossas vidas. Já é concreto, mas um dia, irmão, vocês vão entender o que eu estou falando. Quando vocês falecerem, quando vocês pifarem, é questão de tempo. É questão de tempo. Logo, a gente vai estar sepultando mais um aqui, mais uma, mais outro, mais outro. Os irmãos estão indo, outros estão vindo, né? E é maravilhoso, porque nós precisamos ter medo e nem dúvidas, porque foi Ele quem disse. Quando nós dissemos uma palavra, nós não temos palavra. Olha, amanhã eu vou estar ministrando lá na casa do Arley, nosso irmão. Quem disse que você vai? Se Deus quiser, você vai. Então, se eu vier a falecer hoje, a minha palavra caiu por terra. Mas quando Deus diz na sua palavra, por detrás dessas verdades, tem o Deus da palavra sustentando aquilo que Ele disse. Faz tão bem para o nosso coração aquela palavra, tudo vai passar, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, e não vai passar, porque é de Deus, Ele que disse, e não pode ser mudada. Percebe, irmãos? A verdade dEle, a palavra dEle é verdade desde o princípio, nenhuma das suas promessas falhou, tudo se cumpriu. E tudo vai se cumprir. Se Ele diz para nós assim, João 10, 28, eu lhes dou a vida,
eterna, jamais perecerão. E aí? O que você faz com uma palavra dessa? Eu vou alegrar. Você entende, irmão, porque cristianismo é uma comunidade de louvor. Viver uma vida de louvor, não só aqui no templo, não aqui no lugar de reunião da igreja, mas fora das quatro paredes também, no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso caminhar, por onde quer que você vá, porque Ele disse que seria conosco por onde quer que nós iríamos, porque Ele está em nós, habita em nós, né? Os céus, na pessoa do Filho, habita em nós. Não é lindo isso, irmão? Ou vocês não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito de Deus, que o Espírito de Deus está em vós, e quem destruir o templo de Deus que sois vós, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Que coisa linda! Vocês entendem o privilégio que é ser uma nova criatura, que é ser um filho de Deus em Cristo Jesus? É maravilhoso demais. Então, queridos, no Antigo Testamento aqui nós temos, havendo Deus falado, aqui nesses dois versículos, 1 e o versículo 2, a parte B, nós temos aqui o Antigo e o Novo Testamento juntos, né? Porque no Antigo temos, havendo outrora Deus falado, né? Agora no Novo Testamento nós temos o seguinte: nesses últimos dias nos falou pelo Filho. O que é o falar de Deus para nós? O que ele significa, irmão? Significa que a fala é o modo, vamos dizer assim, mais direto, mais claro e fácil para revelar alguém. Nós vamos conhecer uma pessoa quando ela fala. Se ela ficar em silêncio, você nunca vai conhecer aquela pessoa. Embora ela vai, ainda que seja uma tola ou tolo, se ela fica em silêncio, ela vai ter tido por sábio ou sábia. Mas quando fala, está revelando o seu coração. Agora, irmãos, Deus, Ele está sempre falando. Quando nós abrimos as Escrituras, o que nós temos aqui? O falar de Deus, direto, conclusivo na pessoa de Cristo. Então, Ele está revelando quando Ele fala. Quando Deus fala, nós vemos a palavra, é Deus se revelando a nós. Tem muitas pessoas que dizem assim: eu estou em busca de uma revelação, mas ele não quer revelação de Deus, ele quer revelação das coisas, quem sabe no futuro eu vou ter uma coisa melhor para mim, né? Isso Deus não fala, isso Deus não revela, isso quem vai revelar é o diabo. Agora, quando Deus fala, é a revelação de Deus. Agora, qual que é o teu interesse? É no Senhor ou nas coisas do Senhor? Porque tudo é dele, irmão. Se nosso interesse é nas coisas de Deus, então o nosso foco está errado. Quando o nosso foco é desejar e querer o Deus das coisas, as coisas de Deus também serão nossas. Tudo é nosso. Irmãos, o dia que vocês adentrarem os portais da eternidade, contemplar Jerusalém, o Senhor Jesus em Jerusalém, eu não posso dar ênfase aqui em Jerusalém celestial, mas o Senhor Jesus em Jerusalém, meu Deus, como eu fui tão tolo em me prender com as coisas desta terra. Por que eu me preocupei com tantas coisas da terra, sendo que olha de onde que vinha os meus recursos? Toda boa dádiva, porque são dádivas que nós recebemos hoje aqui, que são dádivas interessantes, mas toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá de cima, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há mudança e nem sombra de variação. Entende, irmão? Por isso que Paulo, pelo Espírito, nos exorta: buscai as coisas que são de cima,
Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são aqui da terra. Por quê, Paulo? Porque vocês morreram. Irmãos, como é gostoso ouvir a voz do Senhor pela sua palavra. É algo tremendo, algo maravilhoso. Queridos, ninguém pode se desculpar falando que não está ouvindo a voz de Deus, a não ser que não leia a Bíblia. Tem pessoas que durante a semana nem leem a Bíblia e se autodenominam cristãos. Cristãos, tem muitos cristãos. Eu conheço um cristão que nunca leu a Bíblia e é cristão. Aquele cristão do galo. O galo não tem uma crista? Cristão é do galo. Agora o Filho de Deus vai para a palavra, vai desfrutar da palavra. Quando nós lemos a palavra, temos que falar de Deus. O falar de Deus traz para nós segurança. Lembra aquele texto de Provérbios 1:33? Aquele que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Porque quando Deus fala, entenda uma coisa aqui, é o amor falando. Deus não é amor? E o amor, ele lança fora todo o medo. Ele assopra tudo aquilo que causa terror para nós. Então nós estamos seguros no colo do Pai. O Pai nos ama, o Pai fez tudo por nós. Então, queridos, nós temos que ter aquela atitude de 1 Samuel 3,9, quando Samuel disse assim, quando o Senhor falou, ele disse assim, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E o Senhor tem falado. Irmãos, nós temos ouvido a voz dele. O falar dele, como que é o falar dele, irmãos? É um falar muito refinado. É um falar puro. É um falar ardente. Porque quando ele fala, o nosso coração queima. O nosso coração arde. O nosso coração é revivificado. É edificado pelo Senhor que mora em nós, que está fazendo uma edificação. Porque Ele está preparando lugar, não lugar. Quando Jesus disse lá em João 14:2, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Que lugar que Ele está preparando? Você nunca fez essa pergunta? Que lugar que Ele está preparando? Quando eu for e vos preparar lugar, será que o céu é um lugar imperfeito? Não é lá que Ele está preparando o lugar. Por que nós sabemos? Mateus 25 vai dizer o seguinte. Ele disse assim, olha, Mateus 25, naquele grande dia, vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então nós sabemos que não é lá. Lá já está preparado. Então, qual é o local que Ele está preparando? Eu e você. Porque o Senhor Jesus, Ele é o edificador. Ele diz para Pedro, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta rocha, eu, não você, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Ele diz o seguinte, olha, você, Pedro, vai edificar sobre mim. Não é você que vai edificar, eu sou o edificador. Hebreus aqui vai dizer que Ele é o arquiteto e o edificador. Cristo sobre a sua casa, a qual casa somos nós. Essa casa que Ele está preparando. Por quê? Por que Ele está nos preparando? Ele não é o nosso noivo? Para Ele morar conosco para sempre e também trazer o Pai. Então, Ele está preparando para nós uma casa para Deus. Para que nós três, você, o Pai, o Filho e o Espírito, habitem numa comunhão indissolúvel. Percebe? Então, Ele está preparando uma casa para Deus, por isso que Ele falou lá em João 15, habitem em mim, que a palavra lá, permanecer em mim, significa, habitem em mim,
eu habitarei em vós. E Ele é o edificador desta casa. Percebe, irmãos? Casa de Deus. Nós não vamos à casa de Deus, nós somos a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Irmãos, o Senhor dispensou a nós tantos valores, que nós muitas vezes o desprezamos, não reconhecemos, não valorizamos. Nós vivemos uma vida de... Fala não. É isso mesmo, uma vida de miseráveis, muitas vezes espiritualmente, porque os nossos olhos estão vendados. Queridos, a gente tem que entender, quando o apóstolo Paulo disse assim, a mim, Efésios 3,8, a mim o menor de todos os santos me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Nesta pessoa, nosso Senhor é muito rico, Ele possui tudo, Ele possui o universo, Ele criou o universo, diz Hebreus. Pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra. Então tudo é dele, cantamos aqui, tudo foi criado para Ele, tudo é dele, a Ele é a glória. Agora, queridos, existe uma pessoa mais rica do que o nosso amado Senhor. Agora, Ele está interessado em mim e em você. Ele nos ama. Ele nos quer para Ele. Irmãos, que o Espírito nos desperte para termos este desejo pelo Senhor. Esse desejo pelo Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Nada é impossível para Ele. Percebe? Ele é o nosso amor, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa alegria. Nós vamos para um reino que não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Entende? É maravilhoso o nosso Senhor. Então, queridos, falar dele é tão puro, o falar dele é tão maravilhoso. Vamos ler um texto aqui de Salmos 12, o versículo 6. Olha a palavra dele, irmão. Como que é? Que coisa mais preciosa nós temos aqui. Diz assim, olha o versículo 6, referindo-se à palavra dele, para nós termos uma ideia. Olha só, as palavras do Senhor, não as nossas, as palavras do Senhor são palavras puras. Prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás desta geração, Tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Isso aqui significa que seremos tirados daqui. Que legal, né? Que coisa mais linda. Como Nosso Senhor é precioso. Deixa eu mostrar mais um texto aqui que é conhecido dos irmãos, nos Salmos 119, versículo 140. Salmos 119, versículo 140. Aqui, irmãos, mais uma vez, mostrando a importância da palavra, o que ela é em realidade espiritual. Ela não é apenas pura, mas diz assim, puríssima, puríssima é a tua palavra. Então, lembra lá que ela foi purificada quantas vezes? 7 vezes. Sabe quantas vezes o Senhor falou na cruz? Quantas palavras Ele falou na cruz? Quantas? 7 palavras, não foi? Por que a palavra dele é puríssima? E aqueles purificados 7 vezes, que Cristo na cruz, como homem, a palavra de Deus, a realidade da palavra estava se manifestando tão viva, não tinha outra forma da palavra de Deus ser mais viva e mais purificada do que ela foi em Jesus. Quando Deus fala, irmãos, e a palavra, por isso que Jeremias 23, 29 diz assim, não é a minha palavra fogo. Quando a palavra sai da boca do Senhor, é fogo.
queima, que arde o coração, porque puríssima é a tua palavra. Por isso o teu servo a estima, a considera, leva em conta. É o falar de Deus. Quando Deus, lá no Antigo Testamento, desceu sobre aquele monte, o monte fumegava. A voz do Senhor fez abalar a terra. Essa mesma voz, essa mesma palavra, ela já está em nós. E essa mesma palavra vai nos frustrar com tudo aquilo que de fato não concerne a um direcionamento adequado com o Senhor. Aquilo que está nos corrompendo, a palavra dele vai nos abalar. De que maneira, irmãos? Ele vai trazer angústia, vai trazer sofrimento, vai trazer dor, porque a palavra dele está em nós. Ela começa a ferver. A pessoa não tem outro jeito, tem que voltar para o Senhor. Quando eles se sentirem amargurados, voltarão, procurarão a minha face. Percebe? Que, às vezes fala assim, mas que sofrimento está passando o irmão ou irmã, né? Não é sofrimento, porque às vezes está saindo da centralidade de Cristo. E o Pai, pelo seu Espírito, fará de tudo para trazer essa pessoa. A palavra fala lá em 2 Samuel, que o Senhor cogita meios para que o desvalido não fique arrojado da sua presença. O Senhor quer ali junto com Ele, entende, irmão? Ele nos ama tanto, Deus é amor. A gente, irmãos, o nosso amor é tão falho, o nosso amor almático, mas nós temos em nós agora o amor de Deus, a palavra de Deus em nós. Nós temos que viver uma vida de crucificados, de não mais eu, mas Cristo. Nós temos que esquecer de nós mesmos, viver uma vida inteiramente para o Senhor. Irmãos, estou falando aqui de coisas, de dimensões eternas, não de uma dimensão aqui visível, de uma dimensão que não é duradoura. Aqui a vida, o que é a vossa vida? É como um sopro que logo passa, não é assim? Então, meus queridos irmãos, aqui em Hebreus 1 e 2, Deus falou no Antigo Testamento pelos profetas, de muitas maneiras, de muitas das vezes, mas no Novo, Deus nos falou, não mais provisoriamente, mas agora, conclusivamente pelo Filho. Porque o magnífico portal pelo qual nós entramos no templo, no qual Deus deve revelar a sua glória para nós, é somente através do Filho. Não tem outra maneira. Nós somos imediatamente levados pelo Filho, quando cremos em nossa morte e ressurreição com Cristo, à presença do Senhor. Vamos ler aquele texto, irmãos, tão precioso que vai ilustrar essa verdade. 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. Um texto tão lindo para o coração da igreja, para nós, seu povo, que diz assim, 1 Pedro 3, verso 18. Olha que texto lindo, irmão. Diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, não é para parar aqui não, é para o propósito, para conduzir-vos a Deus. Queridos, Ele é o justo, morreu por nós injustos, para uma finalidade, para conduzir-vos ao Pai. Que coisa linda, irmão. Foi Ele quem nos conduziu ao Pai, não fomos nós que fomos ao Pai. Ele veio até nós, nos deu vida e nos conduziu ao Pai. Agora ele diz assim: morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. A palavra Espírito, que está em algumas versões, está em letra minúscula, mas aqui é o Espírito Santo. Mas vivificado no Espírito.
espírito. Aí ele diz assim no verso 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Foi e pregou aos espíritos em prisão. Esse espírito em prisão é antediluviano. Eu não vou entrar nesse mérito aqui agora não, senão nós vamos para outro caminho. Hoje nós vamos considerar o falar do Senhor. Irmãos, o único objetivo da carta aos Hebreus, essa carta tão linda, que nós temos em nossas mãos aqui, é nos levar a Deus, é revelar Deus, é nos colocar em contato com Deus e mostrar para nós que o homem foi criado para Deus. Estão me compreendendo? Então, o pecado nos separa de Deus, mas Cristo veio, porque o homem sente a necessidade de Deus e vai sempre buscar a Deus. Agora, essa epístola aqui, irmãos, ela vem com uma mensagem do Evangelho tão clara, tão específica, tão objetiva, tão linda, Evangelho de redenção, para nos ensinar onde e como encontrar Deus. Essa carta, Hebreus, é uma carta tão preciosa. Observa aqui, por exemplo, Hebreus capítulo 10, vamos ler alguns versículos aqui e considerar alguns pontos específicos também. Então, se você já creu que o seu pecado foi tirado lá na cruz em Cristo, porque Ele lhe atraiu no seu corpo na cruz, lhe crucificou junto com Cristo, porque Deus, para salvar o pecador, a justiça de Deus tem que ser cumprida, a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Tem que crer que quando Ele morreu, eu morri com Ele, eu fui inserido no corpo de Cristo, eu morri com Cristo para o pecado. Essa é uma verdade que tem que ser proclamada, senão como as pessoas vão ter uma salvação genuína, verdadeira, real? Não vai ser só evangélico, religioso, crente, frequentadores de igreja. Semana conversando com o irmão, ele me disse o seguinte, estava conversando com outro irmão assim, falando para ele sobre a palavra tal, aí chega um outro e começou a falar, você é de qual igreja, irmão? O irmão falou, a minha igreja nem placa tem mais. E o cara disse que saiu de fininha, correu, foi embora. Se não tem igreja, não dá para a gente discutir, vai embora. Aqui tem gente que é da verdade, então vamos puxar o carro, não é assim? Irmãos, e não ficou aí. Morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo, e juntamente com Cristo, fomos colocados, ressuscitados, e colocados numa posição em Cristo, que é assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. 8 vezes tem aqui em Hebreus, Cristo assentou-se. Depois da purificação dos pecados, assentou-se à destra do Pai. Tem 8 vezes que ele fala que Cristo assentou-se à destra do Pai. E nós estamos nele, não é assim? Olha aqui o versículo 19. Então, se você de fato é um filho de Deus em Cristo Jesus, verso 19, 10, 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez. Essa palavra intrepidez é ousadia, não seja tímido, Ele é teu Pai, entra, busque-o. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Tem uma base aqui, que Ele já deixou, que é o seu próprio sangue. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. A obra já foi feita, o véu foi rasgado, Cristo é o caminho que nos leva ao Pai. Olha o versículo 21, irmão. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Nós temos um, que é Cristo. Então, irmão, se nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, Ele não é apenas nosso Senhor, nosso Salvador, Ele é o nosso sumo sacerdote. Agora o verso 22 diz assim, olha que interessante, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, ou em plena convicção, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Água pura aqui é a palavra.
Ezequiel 36, 25 diz assim: então aspergerei água pura sobre vós e vos purificareis. Jesus, ele disse, por exemplo, lá em João 15, 3, vós já estáis limpos, purificados pela palavra que vos tenho falado. Agora, irmãos, Deus, ele nos fala no Filho de uma forma que até uma criancinha consegue compreender, de uma forma simples. Vocês se lembram? Deixa eu colocar um exemplo aqui. O apóstolo Paulo, ele falava 3 línguas. O apóstolo Paulo, se nós formos colocar aqui, ele viveu culturas, vamos dizer, se Paulo estivesse no nosso meio sem ser uma nova criatura, Paulo era para nós um filósofo. Entende? Ela é um grande filósofo. Então, quando Paulo nasceu de novo, o que Cristo fez com ele? O que Cristo destruiu em Paulo? Depois que ele nasceu de novo, que tirou o pecado dele. O que Deus destruiu na pessoa de Paulo? Deus destruiu toda a sabedoria do apóstolo Paulo. Para que Paulo, ele então, quando fosse pregar a Cristo, ele pregasse de uma forma bem simples. Vamos dar um pulinho lá para 1 Coríntios 2, são muitos textos, irmãos. Temos que, e aqui, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1, diz assim a palavra, 1 Coríntios 2, verso 1. Olha aqui a simplicidade, né? Então, Deus destruiu a sabedoria de Paulo para que ele falasse de uma maneira simples. Diz assim, olha, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria humana, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, aqui um homem trabalhado pela cruz, que não dependia de si mesmo, mas o Senhor, ele foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. De novo ele reitera, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Está vendo, irmãos? Que coisa linda isso aqui. Então, Jesus também, ele falava de uma forma simples. Irmãos, Jesus, ele não poderia fazer mais nada além de pronunciar palavras simples, para que as pessoas crescem nele, crescem como eles defendiam e eram os judaizantes. Queridos, toda lei fala a meu respeito. Ele disse assim, lá em João 5,39, vocês estão examinando as Escrituras porque vocês julgam ter nas Escrituras a vida eterna. Cuidado de ficar só com uma Bíblia. Aí ele disse assim no 40, contudo não quereis vir a mim para terdes vida. É em mim que vocês vão ter vida. A Bíblia fala a meu respeito, a Bíblia fala de mim, venham a mim. Mas eles não vinham. Será que vocês não entendem a minha linguagem? Será que vocês são incapazes de compreender a minha palavra? Ele disse assim. Olha aqui, irmãos, eu vejo aqui, irmãos, um anseio pelo Senhor em que eles compreendessem. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 45. João 6, verso 45. Perdão, João 8,43, desculpa, João 8,43. Veja aqui, irmãos, este anseio do Senhor, falando com eles, irmãos. Eu vou ler o 42 também, porque é muito interessante. Esse capítulo 8, irmãos, mostra aqui Jesus fazendo de tudo, de todas as formas para conquistar o coração daqueles fariseus. Ele diz assim no versículo
42, porque eles disseram o seguinte: vós fazeis as obras do vosso pai, disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Eles tinham convicção de que era filho de Deus, como muitos têm convicção de que é filho de Deus e não são em realidade espiritual, porque nunca passaram pela cruz. Aí Jesus disse assim no versículo 42, no 41, vós fazeis as obras de vosso pai, disseram, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Agora olha o 42, replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Aí Jesus faz aqui uma pergunta: qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? Jesus está dizendo assim, por amor da alma de vocês, porque vocês não compreendem, porque vocês não me entendem, o Pai me enviou, estou aqui para salvar vocês. E ele continua dizendo o seguinte: é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês estão mortos pela letra. Ontem o irmão aqui comunicou muito bem sobre a questão da letra morta. A letra mata. Não adianta ter conhecimento bíblico sem a realidade, que é o Cristo, a palavra viva que habita em nós. Precisamos dele. E aqui, irmãos, a linguagem, agora vamos lá para João capítulo 6, versículo 45. A importância de compreendermos a linguagem dele e ir a ele. Olha só, João 6,45. Ele disse algo aqui que nos chama muito a nossa atenção. Primeiro, o 44. Jesus está dizendo, ninguém pode. Presta atenção aqui, irmão. Ninguém pode vir a mim. Não adianta você querer ir a ele. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. A palavra trouxer aqui no grego é atrair. Se o Pai que me enviou atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Agora ele diz assim, olha aqui, irmão, vocês querem vir a mim? Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Então, para vocês tem salvação. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido, tem escutado e aprendido. Não adianta ouvir e não aprender, aplicar isso na nossa vida como uma realidade espiritual. Todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Esse vem a mim. Ouviu e aprendeu. Agora eu sei. Eu sei. Irmãos, aqueles irmãos do Antigo Testamento tinham convicção. Por exemplo, Eclesiastes 3,14 diz assim, porque eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Salomão tinha convicção. Todos os profetas tinham convicção. Apóstolo Paulo tinha convicção. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Então eu conheço, eu não posso crer em algo que eu não conheço. Eu sei quem tenho crido. Davi disse assim no Salmo 135, versículos 5 e 6, porque eu sei que tudo que Deus quis, Ele fez, no céu, na terra e debaixo da terra. Convicção na palavra dEle. E Deus falou, e Deus continua falando. Irmãos, quer saber como Deus sempre vai falar conosco, com você e comigo? Uma coisa chamada proximidade. É na proximidade, na intimidade com Ele, quando Ele cochicha bem baixinho em nossos ouvidos a palavra. Quer ver só? Vou mostrar dois exemplos, um no Antigo Testamento e um no Novo. Vamos abrir em Deuteronômio capítulo 32, versículo 1 e 2. Irmãos, atenta para isso, por misericórdia. Vamos atentar para a sua palavra.
32, versículo 1 e 2, a Bíblia diz assim: assim está escrito. Olha como é que começa aqui, irmãos, esse regozijo, esse cântico de Moisés. 32, 1 e 2 diz assim: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. Eu vou falar, mas eu não vou falar se vocês não inclinar os ouvidos. E ouça a terra as palavras da minha boca. Aí ele vai começar. Goteje a minha doutrina como a chuva. O meu ensino vai gotejar sobre vocês como chuva, como que aspergindo água pura sobre vós. Quando nós aprendemos a Cristo, quando nós aprendemos Cristo, o ensino vai gotejando em nós. Vai trazendo alívio, trazendo conforto, trazendo alegria, trazendo disposição, trazendo esperança, trazendo paz, tudo que é divino. É o sentido aqui. Destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Então aqui, irmãos, a ideia é, você precisa de cavucar, você vai encontrar pepitas, porque ele fala assim, olha, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Sobre a erva? Sobre a erva? Claro que aqui é uma situação analógica. Essa erva, do que ele está se referindo aqui? Vamos abrir, irmãos, em Isaías, capítulo 40. Isaías 40, vamos ver essas ervas aqui, que cai sobre nós. Isaías, capítulo 40, versículo 6, de 6 a 8, que diz assim. Isaías 40, 6 a 8. Vamos analisar e ler esses textos com bastante atenção e cuidado, que diz assim, olha só. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Então, goteje a minha doutrina como chuvisco. Uma porção para hoje, dai-nos o pão de cada dia. Hoje ele acrescenta uma gotinha de Cristo, amanhã outra gotinha, e para aqueles que são mais apetitosos, ele começa a dispensar para dentro de nós. Entende, irmãos? É maravilhoso. Então, proximidade. Lembra de Marcos, capítulo 3, versículo 14? 14 e 15, vamos ler esse texto lá? Nós já estamos encerrando. Marcos, capítulo 3, verso 14 e 15. Quando eu falei que é a questão da proximidade, irmãos, primeiro, antes do ide, temos que estar com Ele. Estar ali diante dEle, na presença dEle, desfrutando dEle. Então, a Bíblia diz assim, Marcos 3, verso 13 e 14, olha só. Depois, verso 13, depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Vieram para junto dele. Então, designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios, etc. E por aí vai. Irmão, você percebe aqui que o Senhor ama ter comunhão conosco? Proximidade. Você lê o livro de Cântico, você vai ficar encantado entre Cristo e a igreja. Como falar dele é um falar desejável, um falar doce, um falar perfurante.
e como Ele também deseja ouvir a nossa voz. Então, irmãos, o falar do Senhor é um falar maravilhoso. Deus falou e Ele continua falando, porque a fala, ela é o veículo da comunhão. Sem a fala não tem comunhão. Como podemos ter comunhão com os outros se não tem fala? Então Deus tem comunhão conosco também pela palavra. Isso é tão maravilhoso. Eu sei, irmãos, que esse aqui é um assunto muito vasto, que não se esgota pregando aí 1 ano, 2 anos, falar de Deus, porque a Bíblia é o falar de Deus. Então, para falar sobre esse assunto, temos que começar analisando versículo por versículo. Eu creio que levaria todo o nosso tempo aqui de vida na terra e não iríamos, eu creio que sair do capítulo 1 de Gênesis. Temos o falar de Deus ali, né? E quando chega no Filho, percebe, irmãos, que a gente perde tempo com muitas coisas, e aquilo que é essencial para nós, que é o falar de Deus, nós negligenciamos. Não podemos negligenciar a palavra. Temos que ouvir a palavra, ser estimulados uns para os outros. As nossas reuniões da igreja aqui é para nós nos estimularmos. A pregação é para estimularmos os irmãos uns aos outros, para nós, durante a semana, estar aprendendo a Cristo, buscar diante do Senhor. Quando houver isso em nós, irmãos, nós vamos impactar a nossa cidade, porque Jesus, com aqueles 12 discípulos, virou o mundo de cabeça para baixo. Nós somos seres pensantes, não podemos nos acovardar. Então, irmãos, que o Senhor, de fato, nos desperte e fale conosco, para que a gente possa ter essa disposição e entender que Ele morreu por nós, nós morremos com Ele, para que nós, os que vivemos, não vivamos mais para nós, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra lida, explicada. Teu Espírito, Pai, nos habilita a interpretarmos e a vivermos a palavra e a desejarmos o Teu falar. Abre os nossos ouvidos, ó Pai, fala conosco, asperge essa água pura sobre nós, para que tenhamos entendimento, sabedoria, desejo pelo Senhor. Obrigado, Pai, por esse tempo. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.